Olá, tropa de elite, saudações a todos. Professor Roberto Cláudio novamente com vocês, trazendo a aula 9. Essa aula aqui nós já gravamos, mas eu achei interessante a gente apresentar para vocês nesse momento, né? Um exercíciozinho. Então, eu havia incluído um exercício nessa aula, mas eu havia feito dois PowerPoint e infelizmente eu enviei o vídeo que estava faltando as questões. Então nós vamos retomar essa aula, essa atividade somente para mostrar para vocês o exercício, ok? Pessoal, na aula passada nós falamos sobre esse assunto, né? Nós abordamos esse conteúdo aqui. Fortaleza na Segunda Guerra Mundial, muito importante a gente analisar Fortaleza na Segunda Guerra Mundial. Não foi nenhum sonho, ou seja, Fortaleza e o Brasil, na verdade, tiveram participação importante na Segunda Guerra Mundial, nos eventos, né, que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nosso objetivo aqui é esclarecer algumas coisas para vocês bem importantes. Primeiro, falar sobre a presença norte-americana em Fortaleza, que foi um fato, foi uma realidade. Mostrar as mudanças na cultura cearense, ou seja, substituição de duas culturas, né, de duas ideologias culturais. No caso, saiu a Belle Époque e entrou o modo de vida americano. Então, a ideologia americana ela se tornou um fato, uma realidade e dominou e predomina até hoje no nosso país e na nossa sociedade, certo? Ou seja, nós estamos e somos realmente ocidentalizados. C. Reconhecer a importância da localização de Fortaleza para os esforços de guerra, configurando e confirmando aquilo que eu falei agora há pouco. O evento de 1942, que é o chamado Quebra-Quebra. E também, pessoal, uma realidade que é pouco falada, mas que é um fato real. Os soldados da borracha, né? Os soldados da borracha, os heróis esquecidos. E, por fim, as lembranças da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, aqui em Fortaleza. Bom, essa lâmina, esse slide aqui, mostra o recorte temporal, Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1945, né? Nós temos aí as imagens do bomba atômica, os soldados, né? Essa corrida armamentista, o ataque surpresa e covarde dos japoneses a Pearl Harbor, né? Onde foi um ataque surpresa que pegou a Marinha Americana, né? Que estava neutra na guerra nesse momento, de surpresa, e causou várias vítimas, né? O que fez que os Estados Unidos imediatamente declarasse guerra ao eixo, à Alemanha, à Itália e ao Japão, né? No Brasil, você se pergunta, você se questiona por que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial? Será que o Brasil foi invadido, foi ocupado? O Brasil teve torpedeamentos de navios, de embarcações, tá? Então nós tivemos aqui um submarino alemão, o U-507, que naufragou na costa brasileira, na América do Sul, causando danos, mortes, prejuízos para a frota naval brasileira, para a frota naval sul-americana, né? E principalmente, pessoal, atos de covardias, porque o Brasil era neutro, não estava participando dessa guerra, e aí foi surpreendido por essa participação, né, desse submarino submergível alemão, né? No caso, nós tivemos torpedeamentos não apenas no litoral nordestino, mas também no próprio litoral do Ceará. Nós tivemos aqui, nós estamos vendo essa ilustração do ataque que ocorreu lá do Pecém. Nós temos aqui o naufrágio do navio SS Baron de Chemont, né, no dia 3 de janeiro de 1943, a imagem do navio antiga, a imagem ali embaixo, no fundo do mar, onde ele descansa, né? Imagem subaquática do navio no Mar do Pecém, é o chamado navio do Pecém, naufragado, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, surtido, né? Na surdina foi esse ataque que eles não tiveram nem tempo de se defender, certo? Esse aqui é o U-507, chamado Algoz do Brasil, né? Tratado, considerado pelas perdas que ele proporcionou, os prejuízos, as mortes. Inclusive, ele causou mais morte marítima do que
morte de combatente na Segunda Guerra Mundial lá no chamado palco de guerra, né? Que era os confrontos da FEB na Itália. Monte Castelo, você lembra das cidades, né, que o Brasil reconquistou, Montese, Monte Castelo e outras, e que viraram nome de bairros aqui em Fortaleza, né? O Brasil na Segunda Guerra Mundial, o terror do Atlântico, navios torpedeados e declaração de guerra. O último navio brasileiro a ser torpedeado foi o Vital de Oliveira, em 19 de julho de 1944, quando seguia em direção ao Rio de Janeiro, né? Após escalas no litoral do Nordeste e Vitória, a maioria das embarcações torpedeadas eram de navios mercantes, levavam carga, mercadorias, mas tinha tripulação também, né? As exceções foram o Vital de Oliveira, que era um navio de guerra, por causa do ataque da sua tripulação de 275 pessoas, morreram 99. E o Sangrila, um barco pesqueiro, atacado em 22 de julho de 1943. As 10 pessoas que estavam nesse barco morreram, certo? E aí nós temos notícias, galera, que corria, né? A população começou a perceber os corpos chegando na praia, no litoral, sobreviventes, né? Chegando também, trazendo notícia desses ataques. E nós vivíamos num estado novo, né? Um período de exceção. As notícias eram controladas pelo governo, pelo Getúlio Vargas, que era simpatizante desses regimes, né, autoritários, mas que acabou percebendo, né, que essa simpatia não tinha muito a ver com os fatos, né? Os fatos eram outros e a população não aceitava de maneira nenhuma que esses ataques, né, essas mortes continuassem acontecendo. Então o Brasil rompeu com o eixo, né, uma declaração do Vargas dizendo que a partir daquele momento o Brasil estava rompendo com os países participantes, né, do eixo, novamente falando, Alemanha, Itália e Japão, correto? Bom, galera ensandecida, enraivecida, né, galera não gostando nem um pouco dos acontecimentos, em 1942 promoveram um evento chamado Quebra-Quebra de 1942. Nós temos aí, né, o torpedeamento dos navios Baipendi, Araraquara, Aníbal, Benévolo, Itajibá, Arará, né, e Jacira, com perdas de vidas que somavam 629 brasileiros. E aí continuou, até 1944. Criou-se um clima de ódio e revolta popular. Então, no dia 18 de agosto de 42, perante uma nova ordem de torpedeamento de navios, realizou-se na capital uma passeata liderada pelos acadêmicos de Direito, da Faculdade de Direito, né, que foram para as ruas enfurecidos e atacaram as lojas, as propriedades, as casas das pessoas que eram descendentes, né, das famílias que moravam no Ceará, trabalhavam no Ceará, que eram descendentes ou eram de origem dos países agressores, né? Então nós temos aqui as pernambucanas, a Casa Veneza, a Camisaria Olavo, o consulado da Alemanha, o Jardim Japonês. Então a população enfurecida, né, destruiu, queimou, apedrejou, fez tudo o que estava acontecendo. E até mesmo foi uma forma da população botar para fora aquilo que estavam sentindo também com a omissão do Estado, né, do governo. Então nós temos aqui algumas imagens falando sobre esses acontecimentos, né, imagem do quebra-quebra de 42. E aqui, depois que os Estados Unidos americanos acionaram o governo do Vargas, o governo brasileiro, solicitando apoio, né, o Brasil se transformou, várias bases militares foram criadas aqui no Brasil, em Belém, Fortaleza, Natal, Recife, foram criadas ou foram as bases daqui foram ampliadas, né, no caso aí, certo? Nós temos uma imagem agora nessa lâmina do cenário de guerra que viveu não apenas o Brasil, mas esse espaço aí, né, essa área toda que é América do Sul e o Oceano Atlântico, né? O Atlântico Sul. Você vê ilustrações das bases americanas aqui em Belém, Fortaleza, Natal, Recife, né? Partindo todas elas para a África, missão de comboio, missão de bombardeio, missão de levar tropas, equipamentos, né, de logísticas.
Ao mesmo tempo que nós tivemos um fluxo aéreo muito grande, nós tivemos um fluxo marítimo, naval, muito intenso também, né? Haja vista a preocupação iminente com os ataques, as agressões que não cessaram, que continuaram tanto do lado dos alemães, do lado dos italianos, através dos submarinos, né? Então, essa imagem mostra bem, esses pontinhos que vocês veem no mapa aí, pessoal, são navios que foram atacados. Vocês veem a quantidade de embarcações que foram naufragadas, né, devido ao conflito durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Nós temos aqui o Atlântico Sul, a rota chamada de o trampolim para a vitória, né? Os americanos trazendo logística, equipamentos, homens, fizeram bases, aproveitaram também para desenvolver aquilo que estava faltando no país e que era necessário para os esforços de guerra, né? E a gente vê novamente aí como essas regiões do Nordeste próxima para a África, né, se tornaram importantes. Cenários da Segunda Guerra Mundial em Fortaleza, pessoal. Essa lama é importante, essa parte aí. Construção da pista e base americana no bairro do Pici. Porém, ela teve problemas, né, com a questão do vento, né, que desequilibrava, desestabilizava as aeronaves. Uma pista, né, que chegou a ser planejada, que é o Mucuripe Field, na Aldeota, só que a questão da especulação imobiliária, né, dos imóveis, a galera, não, vetaram. Em seguida, nós tivemos a pista do Cocorote, né, que era Tecocorote, Rota do Cocó, Rio Cocó, que era na chamada região do Alto da Balança, que deu origem ao aeroporto Pinto Martins, né? Já funcionava ali uma pista, mas acabou sendo usada como o embarque e o desembarque, né? Tanto das aeronaves americanas quanto de outras aeronaves, né? Aviação civil ou até mesmo os dirigíveis, né? Chamados blimps, que vieram também para chamar a atenção do céu cearense, né? Temos aí, olha aí, galera, esses dirigíveis aí, infláveis, né? Que passaram a circular também pelo nosso litoral, assustando, causando admiração do povo cearense, dos jangadeiros. E a missão deles era essa daí, era patrulhar o litoral cearense, o litoral nordestino, e quando houvesse o anúncio, né, o alarme de algum avistamento de um navio ou de um submarino alemão, italiano, qualquer outro equipamento, né, estranho, eles iriam lá fazer a inspeção. E caso não conseguisse o contato com a embarcação, eles jogavam suas bombas, né? Fortaleza no tempo da guerra. Olha aí, galera, o povo, orientado pelos governantes, tomava suas preocupações. Então havia sim uma orientação para a população tomar suas medidas, suas precauções. A principal era os exercícios de blackout, expressão inglesa que significa escuridão total. Durante as noites de blackout, apagavam-se todas as lâmpadas da já precária iluminação pública citadina, portas e janelas envidraçadas deveriam ser cobertas com pano ou papelão negro. Em tempo de guerra, todas as notícias e informações eram muito importantes. Havia, né, pessoal, uma rádio apenas em Fortaleza, a Pré-9, então toda a população eram ouvintes, né, dessa rádio e ouviam detalhadamente o que os locutores falavam sobre a guerra, os locais da guerra, como a guerra estava se saindo, né, e como estava acontecendo do outro lado do mundo, do Atlântico. E havia sim uma preocupação de um possível ataque, né? Eles não descartavam esse medo, então a população fazia esse blackout justamente com preocupação de apagar as luzes e evitar um possível ataque aéreo, né? Um bombardeio sobre a nossa cidade. Então, pessoal, também uma coisa que a gente chama a atenção para vocês, essa informação interessante, o temor de um bombardeio era muito verdadeiro. A população suspeitava de qualquer um que pudesse vender
ou mandar informações para o eixo. Esses informantes eram chamados de quinta coluna, né? Ou seja, havia sim uma suspeita de que havia informantes denunciando, né, as manobras militares, os acontecimentos, as decisões. Então essas pessoas passavam a ser acompanhadas, né, e até mesmo denunciadas. Bom, a parte que eu chamei a atenção para vocês também é essa história do exército da borracha, já que com a guerra em andamento, o exército americano, a indústria americana, precisava de borracha para construir, para isso não é construir, para fazer com que os seus veículos, né, empresas, as aeronaves utilizassem equipamentos, né, de material sintético, né, no caso a borracha. E aí o fornecedor natural dos Estados Unidos estava ocupado. E aí o Brasil se comprometeu, além de ceder as bases, né, para a aviação americana, de oferecer também um exército da borracha para que os homens recrutados e até mesmo intimados, né, caso eles escolhiam ou ir para a guerra ou ir para a Amazônia. Na guerra você pode morrer, na Amazônia você pode enriquecer, só que era H. E a galera foi para a Amazônia, né, em busca dos seringais, em busca de praticar esse chamado esforço de guerra. Havia um papel, né, de uma espécie de um alistamento para compor esse exército, caminhões, uniforme. As pessoas faziam uma espécie de formações, né, formaturas, que é o jargão militar. Os homens todos enfileirados, arrumados, né, todos bonitinhos da mamãe cheirar, e eles eram colocados ali, embarcados, né, em navios para o norte. E lá no norte eles trabalhavam e muitos não sobreviviam, né, às condições de trabalho, calor, doenças, tudo. Ó. A empresa, pessoal, responsável pela captação, né, dessa mão de obra era SENTA, né, que significa Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. Vejam bem essa informação aqui. Dos cerca de 55 mil homens enviados para a Amazônia, 25 mil morreram no primeiro ano. Ou seja, desadaptados, né, desambientados para as condições da região. Outro fenômeno que é importante a gente comentar, falar aqui, é o fenômeno das Coca-Colas. Ou seja, nessa lâmina tem uma leiturazinha, tem um textozinho que eu aconselho vocês a fazerem a leitura. São as mulheres cearenses que caíram na graça, na simpatia, no agrado dos americanos e se envolveram com eles, né, por interesse, como eram classificados naquela época, por interesse, porque eles eram americanos, estrangeiros, eram loiros, eram altos, né, diferente, né, do macharal cearense. E aí elas foram rapidamente, pejorativamente, alcunhadas, né, de Coca-Colas, porque viviam na mão e na boca dos americanos, dos gringos, certo? Aí nós temos aqui uns bairros, uns forrozinhos, né, umas festinhas que aconteciam ali no chamada Vila Morena, ou o Uso, né, que era onde viviam os oficiais. Eles promoviam essas festas aí pra galera, né, para curtir, beira-mar e tal, né? Então tá aí, ó, os forrozinhos, as bichinhas dançando, né, com os americanos, lá no chamado Estoril, atualmente, né? Mais uma vez, nós temos aí a imagem delas, né, andando na companhia dos americanos, as fotos, a alegria, a algazarra, normal, né? Pra gente daquela época, jovens também, né? Ninguém pode nem falar nada, nem mal, mas a sociedade falava, né? Agredia, a sociedade achava anormal isso aí. É tanto que fizeram esse bloco das Coca-Cola, né? Vejam bem que na cabeça deles aí, eles têm aquela espécie de tampinha, né? Só para satirizar e as mulheres cearenses. Amigos, amigas, nós temos agora aqui uma homenagem aos nossos cearenses, nossos conterrâneos que tombaram primeiramente nos bombardeamentos, né, dos navios, torpedeamento dos navios no nosso litoral, no litoral brasileiro, certo? Ou até mesmo fora. Essa placa aqui, né, se encontra nesse local,
na Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, seção Ceará, certo? Ali perto do Shopping Benfica, aquela região ali, na Juvita Feitosa, certo? Então nós temos a Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, seção Ceará, alguns veteranos da FEB, né? Essa foto é de 2014. Nessa época aí nós fomos visitar o nosso amigo aqui de camisa azul, o senhor Juarez, que era ex-combatente, presidente da seção da FEB aqui no Ceará. Infelizmente já nos deixou, né? Saudações a ele, Deus o tenha. E essa aqui era a pergunta que eu queria trazer para vocês, certo? Vamos lá, galera. Primeira questão, né? Só temos essa. Sobre o Ceará no contexto da Segunda Guerra Mundial, quais das alternativas abaixo são verdadeiras? Vamos lá, negado. Presta atenção aí. Item 1. A população vivia um clima de tensão, inclusive sendo realizados na capital treinamentos para a defesa de possíveis ataques aéreos. Será que se alguma vez eles pensaram que poderia ser Fortaleza ser bombardeado, sofrer um ataque aéreo? Vocês se lembram daquela questão do blackout que a gente falou aí? Escuridão total? O que vocês acham, hein? Ocorreram diversas manifestações públicas demonstrando a franca oposição ao bloco do eixo. A passeata, conhecida como quebra-quebra, na qual casas e comércio de pessoas de origem alemã e italiana foram atacados. Lembra que eu falei que houve esse episódio que a galera, né, enfurecida saiu para quebrar imóveis, lojas, né, departamentos, tocaram fogo e tudo. Houve até agressão, polícia revidando também, né, para manter a ordem. No ano de 1943, a base militar dos Estados Unidos começou a ser construída em Fortaleza. A construção da base se justificava pela proximidade em relação ao continente africano, também pela possibilidade de patrulhamento do Oceano Atlântico, patrulhamento através de navios, através de aviões, dos blimps, né? Então, galera, o que vocês acham aí? Queria também dizer que essa questão aí, eu não encontrei o autor, né, a pessoa que elaborou essa questão, para eu dar os créditos, né, como assim exige as normas. Então, eu coloquei ali embaixo ali que eu não consegui identificar. Galera, então, nós temos o item 1, 2 e 3, nós temos as opções A, todas, B, apenas a 2, C, apenas a 3, D, apenas 2 e 3. Né? Como nós já falamos, como nós já comentamos, a opção correta é a letra A. Todos os itens estão corretos, são verdadeiros. Ok? Então, galera, esse aqui são os links que nós acessamos para pesquisar e trazer essas informações para vocês. Aqui são as fontes, os livros que nós lemos, que nós metemos a cara, né, durante dias, meses, inclusive, né, para fazer essa pesquisa. E como na primeira fala eu havia dito, eu confirmo aqui também, eu estou realmente com o meu tempo hoje em dia muito corrido por conta do trabalho nas escolas que eu estou trabalhando atualmente, que é a Escola Maria de Fátima, Escola da Lagoinha, lá no Eusébio, né? E também pelo concurso que vai haver para professor de Fortaleza, né? Então, estou correndo muito, preocupando muito com isso aí, por isso que as aulas estão demorando mais para ser publicadas. Mas quem assistir, eu agradeço desde já, né, a atenção de cada um de vocês e desejo sorte, sucesso. E se gostou da aula, deixe o seu like, compartilhe, indica, se inscreva no canal, dê uma força para a gente. Um abraço, saudações, guerreiros e guerreiras, tropa de elite. Valeu, professor Roberto.